Então eu queria pedir para os irmãos abrirem então em Êxodo, no capítulo 20. Não é Salmos, é Êxodo, no capítulo 20. Eu queria que a gente lesse então do 1 até o 15, beleza? Vamos nos levantar para ler a palavra de Deus em reverência a quem Ele é e a sua palavra. A gente tem esse costume aqui na nossa igreja, em reverência à palavra de Deus. Então Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu sou o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não tomará por inocente aquele que toma o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º descansou, pois o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. 12. Honra o teu pai e a tua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério e não furte. Até aí. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nós nos colocamos em reverência a Ti, Senhor. Nos colocamos em reverência a Tua palavra. Chegamos humildemente diante de Ti, Senhor, sabendo que nós não somos dignos, Pai. Que muito, Senhor, nós quebramos esses mandamentos, Pai. E precisamos que o Teu Espírito Santo nos oriente e nos dê capacidade de cumprir a Tua lei, Senhor. Nos ajuda nessa noite a entender a Tua vontade para as nossas vidas, a entender o Teu propósito para a vida do homem, e nos ensina, Senhor, a Te glorificar na nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pode tomar um assento. Eu já falei isso várias vezes, né, mas a gente sempre acha que esse mandamento aí eu vou passar ileso, né, vou passar impune. Eu nunca roubei, pode puxar minha ficha da polícia aí, que esse mandamento aí eu nunca quebrei. Talvez a gente esteja pensando isso nesse momento. E talvez a gente esteja enganado também. Então hoje nós vamos cavar um pouco mais fundo. Vamos descobrir o que significa não furte. Talvez tenham implicações muito mais profundas do que só não pegar o que é do outro. E a gente vai ver tudo isso à luz da palavra de Deus. Tem um livro muito famoso chamado O Peregrino. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse livro. Nesse livro, John Bunyan, ele descreve uma situação onde o peregrino ele chega na casa de um sábio, de um intérprete, e essa casa está toda suja e empoeirada. E ele acha estranho, óbvio, né? E aí vem alguém e varre aquela sujeira, aquela poeira, e sabe quando levanta aquela poeira assim, não consegue nem respirar, quando está muito suja a casa? Aconteceu exatamente isso, ele ficou coberto de pó e não estava conseguindo respirar direito. E depois veio alguém e borrifou a água, ele, né, limpou a casa e a casa ficou limpa. Então o peregrino perguntou para o intérprete o que aquilo significava.
E o intérprete disse que a sala era o coração humano, que a poeira era o pecado, que a pessoa que varre essa poeira e levanta essa poeira era a lei de Deus, e que essa pessoa que borrifa a água e passa um pano é o Evangelho. Ao longo dessa série, nós temos feito isso. A gente tem olhado para a lei de Deus, e a lei de Deus vem varrendo o solo do nosso coração, levantando toda a poeira, levantando toda a sujeira, para que a gente possa ser santificado, possa ser transformado à luz da palavra de Deus. Nós já vimos então que o papel da lei é revelar o pecado. Paulo, em Romanos, no capítulo 7, versículo 7, ele vai dizer que se ele não conhecesse a lei, ele não saberia o que é o pecado. Então nós precisamos da lei de Deus para revelar, para nos mostrar que nós somos pecadores, e que nós precisamos da graça de Deus. A lei é como um raio-x da alma humana, né? Para muitos um atestado de óbito, inclusive. Então por isso nós gastamos. Por que a gente estudou os 10 mandamentos, né? Uma série comprida, uma série de pregações bem comprida, já faz mais de 2 meses que nós estamos falando sobre esse assunto. E parece que tem muitas pessoas aqui que tinham algum tempo de igreja e não sabiam nada sobre os 10 mandamentos, ou muito pouco sobre os 10 mandamentos. E ainda vai faltar muita coisa para a gente abordar e para a gente aplicar na nossa vida a respeito dos 10 mandamentos. Talvez mais para frente a gente aborde novamente. Mas como foi importante para nós até aqui, para limpar o nosso coração e nos fazer parecidos com o nosso Senhor Jesus. Eu falei que o Philip Yancey, ele tem uma frase que ele diz que a lei nos leva até Cristo para nós sermos justificados do nosso pecado, e Cristo nos devolve para a lei para nós sermos santificados do pecado. Então, para que nós sejamos parecidos com Jesus, nós precisamos da lei de Deus, que é a vontade de Deus. A gente já estudou um pouquinho aqui, a gente falou sobre como Deus se revela através da sua lei. Os 3 últimos mandamentos que a gente olhou foi: não matarás, não adulterarás, e agora a gente vai falar sobre não furtarás. O não matarás, ele diz respeito, ele revela que Deus se importa com a vida. Deus preserva a sua e a minha vida. É isso que significa esse mandamento, um dos significados. O não adulterarás é que Deus protege a família. Deus criou a família, assim como Deus criou a vida, Deus criou a família, e Ele protege a vida e protege a família através desse mandamento: não adulterarás. E agora, o que significa então não furtarás? Qual é o sentido positivo, o sentido negativo desse mandamento? Às vezes a gente olha para a lei de Deus como se fosse uma série só de negativos, né, de coisas negativas: não faça isso, não faça aquilo. Mas é muito mais do que isso. A gente já aprendeu ao longo dessa série que é muito mais do que isso. Eu queria só rapidamente introduzir esse assunto, porque nós, brasileiros, temos uma tendência, né, uma tendência cultural a achar normal alguns tipos de furtos, alguns tipos de sonegação de imposto, o famoso jeitinho brasileiro. Isso está impregnado na nossa cultura, impregnado. Isso vem sendo colocado para nós de maneira cultural, e a gente, às vezes a gente é influenciado por esse tipo de pensamento. Quer ver? Quem é que aqui não torceu pela Tóquio, pelo Rio, pelo Denver, e para que o plano do professor na La Casa de Papel desse certo? Acho que todo mundo, né? Ou alguém torceu para a polícia nessa série? Não, né? Não. Então a cultura tenta nos moldar de que a gente torça para que o bandido se dê bem e que a polícia se dê mal. 11 homens e um segredo. A gente parece que torce para que as artimanhas daqueles caras consigam dar o golpe lá e roubar o cassino e tal.
Então a cultura vai moldando a nossa mente, vai anestesiando a nossa mente para que a gente ache que certos tipos de roubo seja normal. Nós somos considerados um dos países mais corruptos de todos, principalmente na parte estatal, na parte, na máquina, fugiu a palavra agora, pública, isso, é essa palavra, obrigado. Todo ano sai uma lista dos países menos corruptos e dos mais corruptos, né? Tem uma lista de países mais corruptos. Na parte pública, são 180 países que figuram nessa lista, e o Brasil ficou em 105º. E o país é um país enorme, né? Até tem uma história legal que eu queria contar, só para ilustrar, que daí os países nórdicos, lá Islândia, Suécia, Noruega, Dinamarca, são os países que são menos corruptos, né? Eu tive um chefe que morou na Noruega durante um tempo, e teve um dia que ele saiu para trabalhar, ele morava lá na Noruega, ele saiu para trabalhar, saiu correndo e não fechou a porta. Não fechou a porta. Só que ele é brasileiro, né? Mas ele estava na Noruega. Ele chegou no trabalho e ele ficou noiado, porque ele tinha esquecido a porta. E os caras, não, mas fica tranquilo. Lá na Noruega os caras chegam com o carro no estacionamento do trabalho e deixam a chave dentro na ignição do carro, porque ninguém pega. Não tem esse tipo de coisa, né? Se tem, é um número ínfimo de casos de roubo, essas coisas. E aí ele falou que por causa dos traumas do Brasil, ele pegou o carro e voltou em casa para trancar a casa dele, para voltar para trabalhar, porque ele não conseguia ficar em paz sabendo que a casa dele estava destrancada. Então essa é a cultura que nós vivemos, esse é o mundo onde nós estamos inseridos. Não sei se vocês lembram da época do Atari, mas tinha um joguinho da época do Atari, né? Quem é que aqui é Millennium, quem é que é geração Z, quem é que é Baby Boomer aí, vai lembrar do Atari. E no Atari tinha um joguinho que era da polícia pegando o ladrão, né? Que subia as escadinhas assim, sabe? Subia. Tu tinha que pegar o ladrão, tu era a polícia. E conforme a cultura vai assimilando essa degradação moral que acontece no ser humano, os jogos vão mudando essa cultura, né? Vão assimilando essa cultura de corrupção, de degradação moral. E um dos jogos mais vendidos desde 2013 é o GTA. O GTA, né? Quem nunca jogou, tu é o bandido, quanto mais tu mata, mais tu rouba e mais tu faz esse tipo de missão, mais bem sucedido tu é no jogo. Esse é o jogo, um dos mais famosos que tem hoje em dia. Então isso a gente vai acostumando a nossa mente e vai perdendo esse nível moral. Eu não estou aqui dizendo que o Evangelho é moralidade. Não é isso que eu estou querendo dizer. O Evangelho não é moralidade. Mas o nosso Deus é um Deus moral. A lei de Deus é carregada de moral. Mas só a moralidade teórica não vale de nada. Não vale de nada. Então a gente vê governadores que se elegeram em nome contra a corrupção, mas que estão envolvidos em corrupção, que tem corrupção no governo. Então a moralidade teórica não funciona por si só. Não funciona. Então você deve estar pensando assim, tá, mas eu nunca roubei, tá, joga um joguinho ali, né, Vila Casa de Papel, agora eu vou pro inferno por causa disso aí. Eu não sou bandido. Eu não sou bandido. E talvez, né, muitos aqui não sejam mesmo. À luz das leis humanas. O Instituto Barna, Grupo Barna, um grupo de pesquisa americano, ele fez uma pesquisa nos Estados Unidos com todos os cristãos e perguntaram para eles sobre os 10 mandamentos. E 90% dos cristãos americanos acreditavam que nunca tinham quebrado esse mandamento. É só uma estatística. E isso talvez seja muito parecido aqui. Mas talvez
a gente tenha quebrado esse mandamento e nem sabe. Talvez a gente tenha feito coisas erradas que ofendem a Deus e nem sabe. Quando a gente vai falar de Deus para alguém na rua, acho que a primeira coisa, né? Não, mas eu não roubo, eu não mato, né? Eu tenho direito de ir para o céu. Eu não roubo, não mato. Ele só fala 2 mandamentos, né? Tem 10. Ele só fala 2. Hoje em dia nem adultério mais, né? Porque adultério também já está a rodo. Então é só 2. Não mata, não roubo. Se eu pratico 2 dos 10, já estou no lucro. Tal é a degradação moral do ser humano. Então, pessoas boas como nós, que não quebramos esse mandamento, eu queria pensar em qual é o significado, então, de furtar. Num sentido mais restrito, roubar é não roubar a propriedade, não pegar aquilo que é do outro. Todo mundo sabe isso, né? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que não pode roubar, né? Não precisa ser um gênio para saber que não pode roubar. Então não pode roubar a propriedade alheia, não pode trapacear, não pode levar vantagem. Essa é a ideia. Só que aí, se a gente for aprofundar esses conceitos de levar vantagem, aí já começa a apertar o calo, né? Começa a apertar o calo. Vamos mais para fundo. Num sentido um pouco mais abrangente, a gente não pode roubar o tempo do nosso patrão. Nós somos contratados para uma carga horária. E aí começa a ficar feia a coisa, né? Quem nunca, né? Quem nunca perdeu aí uns 10 minutos, meia hora no WhatsApp no horário de trabalho, né? Em certo sentido, numa aplicação desse conceito, a gente está roubando o tempo que nós combinamos e fomos contratados para trabalhar, né? Aliás, uma das maiores reclamações dos patrões é que a pessoa ela não rende, né? Tu contrata uma pessoa por 8 horas, ela rende 5 horas de trabalho. O resto ela vai no banheiro, ela vai tomar café, ela vai fumar um cigarro, ela vai fazer qualquer coisa. Tem outra coisa que às vezes a gente faz também, que também é roubar. A gente rouba a glória, a honra de algumas pessoas, e a gente rouba a propriedade intelectual delas. Vocês já perceberam que todas as vezes que eu cito algum autor aqui, cito alguma frase, alguma citação aqui, eu faço questão de falar que foi o João Calvino, foi o Kevin DeYoung, John Stott e tal. Por que eu faço isso? Porque essas pessoas gastaram do seu tempo, tiveram uma produção ali, né? Tiveram leitura e elas gastaram tempo para poder chegar àquela conclusão. Então, quando eu me aproprio dessa propriedade intelectual dela e eu não dou esse crédito, eu estou também roubando o crédito dessa pessoa por essa produção. Então, por isso que não me levem a mal, mas eu procuro fazer isso, né? Dizer a fonte, dizer de onde eu tirei essa ideia e tal. E quando a ideia for minha mesmo, eu vou falar também. E a gente faz esse tipo de coisa. Tem uma outra aplicação muito importante, muito interessante nos nossos dias, é que às vezes a gente rouba a glória de Deus. Quando a gente tange um instrumento, e quando a gente sobe no altar e toca e quer se aparecer para a cremosa lá, que está olhando, isso é roubar a glória de Deus. Você não está fazendo aquilo para Deus, está fazendo para se aparecer. Está roubando aquele momento que era para ser de glória a Deus, para si mesmo. O falso profeta, aquele que toma a palavra de Deus para a vanglória e para o próprio lucro, também está roubando a Deus. Então, por isso que a palavra de Deus é algo tão sério. É por isso que ser um pregador do Evangelho é algo tão caro e tão sério. E aqui a gente leva a sério isso. Então, quantas maneiras a gente rouba e nem sabe
que está roubando, ou nem entende que está furtando, roubando. Todo mandamento ele tem a parte negativa daquilo que tu não deve fazer, mas ele também tem a parte positiva daquilo que tu deve fazer para tu não roubar. Está conversando lá. Então, como eu falei, o significado desse mandamento é que Deus, ele protege a propriedade privada, seja ela intelectual, seja a sua propriedade, a sua casa, algum bem. Deus se preocupa com isso. Deus se preocupa com isso. E aqui a gente vai aprofundar alguns conceitos que a gente está estudando, inclusive no livro com os homens, dos mandatos de Deus. A gente está estudando o mandato masculino. Mas antes de entrar nisso, eu queria falar uma coisa. Por que Deus defende a propriedade privada? Porque Deus é o dono de tudo. Essa é a cosmovisão cristã. Então, me desculpa te dizer, mas você não tem nada. Tudo que você tem é de Deus. Deus te empresta. Deus me emprestou essa criancinha, me emprestou o meu filho, me emprestou uma esposa, me emprestou aquilo que eu tenho. Nós somos mordomos da criação e a gente vai aprofundar esses conceitos hoje. Tudo que nós temos é emprestado porque Deus é o dono de tudo. É por isso que o cristianismo entra em choque com algumas ideologias políticas, econômicas. Então, na cosmovisão cristã, Deus é o dono de tudo. Deus é o dono de tudo. Vocês lembram que lá em Gênesis, no capítulo 1, Deus começa criando todas as coisas e coloca o homem no jardim para governar o jardim. Quando a gente lê ali Gênesis 1, 28, que Deus colocou o homem no jardim para dominar, para governar, por causa do pecado, a gente tem a tendência de pensar que isso são palavras de autoridade negativa. Mas quando Deus governa, Ele põe ordem em todas as coisas, Ele gerencia todas as coisas muito bem, de maneira perfeita. Então o governar de Deus, o trazer ordem, é algo positivo. Quando essa ordem que Deus dá para o homem é uma ordem positiva. Ou seja, coloque as coisas em ordem. Façam com que tudo isso que foi criado frutifique para a minha glória. Esse é o que a gente chama, na teologia reformada, de mandato cultural. Então, na teologia reformada, a gente tem 3 tipos de mandatos. E esses 3 mandatos, eles dão o propósito da vida do homem. Qual é o propósito da vida do homem? É o mandato espiritual, que o homem vai se relacionar com Deus. Esse é o primeiro mandato, o mandato espiritual. O mandato o mandato social, que é se relacionar com o próximo, constituir família, ter filhos e fazer isso da melhor maneira possível para a glória de Deus. Esse é o mandato social, se relacionar com o próximo. Lembram que a lei, ela regula o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo. É isso que para que a lei serve. Ela vai orientar como nós nos relacionamos com Deus, como Deus quer que a gente se relacione com Ele e como quer que nós nos relacionemos uns com os outros. Então tem um mandato cultural. Esse não furtarás tem tudo a ver com o mandato cultural. Tem tudo a ver com o mandato cultural. Eu quero só ler aqui 2 passagens para vocês. Primeiro, para mostrar que Deus é o dono de tudo e que Ele nos empresta todas as coisas. Uma passagem está no Salmo 24, versículo 1, que diz o seguinte: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Só para fundamentar isso que eu estou dizendo. Se nós virarmos uma página para trás de Êxodo 20, em Êxodo 19 diz o seguinte, quando Deus fala com Moisés: Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel:
Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre as asas da águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade particular. Ninguém é dono de si mesmo, nós somos do Senhor, amém? Vocês serão a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. E essas palavras são para você. Essas palavras são para você. Você pertence ao Senhor. Vocês lembram que a gente canta aquela música Meu Único Consolo? Né? Nós não pertencemos a nós mesmos, mas nós pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa fé. Então ninguém é dono de si mesmo. Então quando o homem peca no Éden, quando ele cai em pecado no Éden, o que acontece? Ele fala, eu quero ser dono de mim mesmo, me dá esse fruto para cá. Ele toma algo, ele furta de Deus, a glória de Deus. Ele rouba de Deus essa propriedade de Deus para si mesmo. É isso que acontece no Éden. Então, Adão, se você não sabia, Adão quebrou os 10 mandamentos no Éden. Os 10. E aqui eu estou provando para você que ele frutou então algo que não era dele. E é por isso que o caos se instaurou. Porque ao invés de ele, sem pecado, de maneira perfeita, governar e dominar sobre a terra, e fazer a terra produzir e cultivar a terra, ele passou a explorar a terra. Ele passou a furtar das riquezas naturais da terra. E é o que a gente vê até hoje. É o que a gente vê até hoje. Daqui a alguns anos não se sabe se vai ter água potável no mundo. Sujeira nos rios, poluição. Por quê? Porque o homem não está governando a terra conforme Deus orientou que ele fizesse. Não está governando de maneira positiva. Está governando de maneira negativa por causa do pecado. Então, se Deus é o dono de tudo e colocou o homem na terra para produzir, peguem bem essa palavra, Deus nos colocou na terra para produzir. Logo, quem não atende, não obedece a essa ordem de Deus, está roubando o próprio Deus. Deus, quando cria o ser humano, já falei isso, os 3 mandatos. Então o mandato cultural é o seguinte, está aí lá em Gênesis 1, versículo 28. E Deus lhes disse, sede fecundos e multiplicai, e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Deus deu uma ordem não no sentido de mandou o homem fazer isso. Ele colocou no homem esse modus operandi de viver, esse jeito de viver. É por isso que muitas pessoas idolatram o trabalho, porque elas não conhecem a Deus, e elas fazem do trabalho o seu próprio Deus, porque está dentro delas trabalhar. Elas buscam a glória, buscam satisfação, prazer e realização através do trabalho, porque já está ali. Outros através do sexo, porque no mandato social, esse desejo está dentro do homem. Então, por causa dessa distorção, por não entender que nós precisamos fazer isso e trabalhar para a glória de Deus, a gente busca o prazer e a glória nessas coisas. Nós somos chamados então a governar, a administrar de forma positiva todas as coisas. E isso tem a ver também com o evangelismo. É assim que a gente vai influenciar positivamente o mundo, através do evangelho. Você sabia que a estratégia do islamismo, que o islamismo está tomando conta da Europa, porque a estratégia deles é essa. Eles chegam no lugar,
faz uma dezena de filhos, ensina a religião para eles e vai tomando conta, e vai crescendo, e vai evangelizando, e estão tomando conta da Europa. É assim que funciona. Aí o cristão, a gente tem que falar assim, ó, pelo amor de Deus, tem um filho. Isso é algo bom. É algo bom, glorifica a Deus que constitui família e ter filho. Ah, não, mas eu quero ser CEO de uma empresa, eu quero ser muito bem sucedido. Está contaminado com a mente do mundo. Não tem problema tu querer ser CEO de uma empresa, desde que tu faça isso para a glória de Deus e não para a sua glória própria. Então, olha só que interessante, como eu quero compartilhar algo com vocês que é muito importante. Algo que mudou na minha mente e que trouxe assim uma revolução para mim e que pode impactar a vida de vocês ou pode deformar a vida de vocês, que é uma boa teologia da criação. Eu já falei isso várias vezes. Se nós não entendermos como as coisas foram criadas e qual o propósito das coisas, com qual propósito as coisas foram criadas, nós vamos viver uma vida sem sentido. Muitas pessoas falam que o trabalho é uma maldição. Vídeo Seu Madruga, né? Não existe trabalho ruim, ruim é ter que trabalhar, né? Não é o que o Seu Madruga fala? Pô, fui dos teólogos para o Seu Madruga, né? Tá baixando o nível dos exemplos. Mas esse aí que todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Não existe trabalho ruim, ruim é ter que trabalhar. É o que o Seu Madruga fala. Mas o trabalho não é algo ruim. O trabalho é bom. Aliás, nós somos criados à imagem e semelhança de um Deus que trabalha. Sabia disso? Como é que começa o primeiro capítulo da Bíblia? Deus trabalhando. E no princípio Deus trabalhou. Essa é a primeira frase. No princípio Deus criou, bará, né? Bará, a palavra de criação, de formar, de transformar as coisas com o poder que só Ele tem. Esse verbo no hebraico é aplicado só à pessoa de Deus. Então Deus trabalhou. Deus criou todas as coisas. Deus criou tudo como olha só que interessante essa analogia. Nem está no meu no esboço isso, mas olha só o que eu vou falar. Assim como um pai trabalha para construir algo para que o filho não precise dê continuidade, muitas vezes, principalmente no tempo antigo, o que o filho faz? O filho pródigo faz? Vai e gasta toda a propriedade, né? Vende a propriedade do pai que ele demorou para conquistar e torra tudo com prostitutas e com droga, com festa. Quando na verdade era para ele pegar a propriedade do pai e produzir mais ainda. Essa era a lógica. E foi isso que Deus fez conosco, foi isso que Deus fez com Adão. Deus criou todas as coisas, colocou ele no jardim e fala: frutifica agora esse jardim, cultiva esse jardim, transforma, multiplica, faz florescer esse jardim. E aí, não acontece isso. Algo que era para ser natural, passa a ser um peso para o homem. Não é? Não sei se você é daqueles que coloca S de sextou no seu status. Sabe por que você fala S de sextou? Porque o trabalho é um peso. Porque está louco para chegar ao final de semana. Porque não encontrou o propósito do trabalho. Quando encontrar o propósito do trabalho, né, não tem aquela frase célebre também, né? Ame aquilo que você faz, você não terá que trabalhar um só dia. Não é bem verdade assim. Mas só para exemplificar, a gente precisa encontrar um propósito divino no trabalho. Deus criou o ser humano para o trabalho, porque Deus trabalha. E olha só, lembra que a gente falou sobre guardar o dia do Senhor, que Deus tem um dia do Senhor para nós descansarmos? A gente só tem direito de usufruir do dia do Senhor e de descansar se nós trabalharmos os outros 6. Deus criou o sábado para o homem, para ele descansar, mas criou outros 6 dias para ele trabalhar. Então essa é uma teologia do trabalho. Deus trabalhou e descansou, mesmo sem precisar descansar, mas nos deu um dia de descanso nele. Então é isso que os 10 mandamentos falam. Mas por que ele está falando de trabalho se é para não roubar? Deixa eu entender, né, o que uma coisa tem a ver com a outra. Porque o trabalhar é a maneira positiva de cumprir esse mandamento.
Você sabia que, à luz da Bíblia, aquele que não trabalha é ladrão? A antítese do trabalho, à luz da Bíblia, é furtar. Esse é o contrário. E a gente vai aprofundar isso. Então Deus trabalhou. Deus trabalhou. Nós precisamos também trabalhar, encontrar propósito no trabalho. A gente foi muito influenciado por duas visões de mundo. Fala muito sobre cosmovisão, né? Sobre visões de mundo. Uma foi uma cosmovisão grega, onde os trabalhos intelectuais de contemplação dos filósofos eram mais louvados do que os trabalhos braçais. Tanto que até hoje em dia a gente fala que, o subemprego é aquele que é mais braçal. E o emprego que é mais, top é o que tu usa a mente. Só que para Deus não. Para Deus não. Deus não faz esse juízo de valor. Quem faz são seres humanos baseados nessa visão, numa visão grega da sociedade. Jesus foi carpinteiro, trabalho braçal. Então Jesus foi exemplo em tudo para nós. Jesus nos dá um modelo perfeito de como ser, a imagem e semelhança de Deus. A gente tem uma outra cosmovisão que também influencia a gente, que é uma cosmovisão católica romana, que diz que separa as coisas entre sagrado e secular. Ah, não, mas meu emprego é secular, então eu não posso glorificar a Deus. Parece que a gente glorifica a Deus só quando entra da porta para dentro, para cá, quando canta, quando toca para Jesus, quando faz alguma coisa na igreja. Mas nós podemos glorificar a Deus com o nosso trabalho. Deus trabalhou. A teologia do trabalho vai dizer que a gente pode e deve glorificar a Deus com o nosso trabalho. É difícil, agora está começando a ficar difícil esse mandamento aí, né? Estava barbado no início, né? Era só não meter a mão em nada e estava barbado. Deus quer que a gente trabalhe. Olha, para eu chegar aqui hoje e falar isso, Deus teve que fazer uma revolução na minha mente. E pegando a parte teológica de como é importante a gente enxergar o trabalho, eu enxergava o trabalho como uma maldição, porque eu achava que Deus tinha dado trabalho para Adão depois da queda. Agora tu vai ter que trabalhar, arar a terra e tal. Mas não. O trabalho já existia antes da queda. E Deus abençoou o trabalho. E se a gente tiver essa visão distorcida, a gente vai ficar achando que o trabalho é uma droga, que o trabalho é uma maldição, e não vai conseguir glorificar a Deus com o nosso trabalho. Então a gente precisa ter uma visão positiva do trabalho. Então nós somos chamados então a frutificar, a casar, a constituir família, a produzir e se emancipar. Deus fala: deixa o teu pai e a tua mãe, se une a sua mulher, e vai dar origem a início a uma nova família. Esse é o processo natural de um homem, de uma mulher, um processo natural, deveria ser natural. Mas por causa do mau entendimento e da falta de propósito de vida, é comum nos dias de hoje, pessoas com mais de 30 anos morarem com os pais e ficarem dependentes dos pais até os 50 anos. Mas esse não é o processo natural de Deus. Não é. Deus nos chamou a produzir. Deus nos chamou a produzir, pelo menos o mínimo para a própria sobrevivência. Meu pai e minha mãe não têm obrigação de me sustentar o resto da vida. Se eu tenho força para trabalhar, se Deus me deu força para trabalhar, e me disse que eu tenho que trabalhar e me sustentar, eu tenho que fazer isso. Tenho que fazer isso. Não dá para esperar mais. A gente está pecando contra Deus quando a gente não quer fazer isso. Deus nos chama a
maturidade, a frutificar. E para cumprir o mandato social, a gente precisa cumprir o mandato cultural. Ou seja, a gente precisa trabalhar. Adão já estava trabalhando quando deu uma nega véia, né? Quando Deus deu uma nega véia para ele, já estava trabalhando. Essa é a ideia. Então tu precisa se emancipar, precisa correr atrás. Parece que só depois que o cara vai começar uma namorada que ele vai pensar em casar, em ter uma casa e tal. Senão ele vai ficar até os 50 anos jogando videogame em casa, na casa do pai dele. Ah, mas eu pago a internet do meu pai. Sim, mas tu usa para jogar League of Legends, não sei o que lá, Warcraft, sei lá o que tu joga. Aí não dá. Deus deseja que a gente se emancipe, que a gente frutifique, que a gente floresça, que a gente produza. O pior é que às vezes os erros também estão nos pais, né? Por causa do emocionalismo, por causa da falta de visão bíblica. Os pais querem que os filhos fiquem em casa até, que também está errado, biblicamente. O mandato não é? Se une a sua mulher e vai. Ouso dizer então que se você quer ficar na casa do pai, da mãe até os 50 anos, você está roubando o seu pai e a sua mãe. Porque esse não é o propósito pelo qual você foi criado. Você foi criado para produzir, para a própria sobrevivência, e não só para a sobrevivência. A gente não está mais na idade do fogo, na idade da pedra. A gente pode produzir riqueza. A riqueza não é ruim. A riqueza é para servir o outro. Então nós temos 3 maneiras de nós lidarmos com as nossas propriedades. Tem a maneira como o mundo vê, que é o que é meu. Eu produzo só para mim. Essa é a visão secular do trabalho. O que é meu. Eu trabalhei, eu comprei, eu paguei, é meu. Paguei, quero nota, né? O que é meu. Essa é uma visão secular. A pior visão de todas, então, é o que é teu também é meu. Tem muita gente que às vezes está na igreja, que acha que a igreja tem a obrigação de sustentar, que os irmãos têm a obrigação de ajudar sempre, mas o cara nunca se coça para trabalhar. Mas a visão bíblica e a visão de Jesus é a seguinte: o que é meu é teu. O que é meu é teu. Aí sim a gente está sendo cristão. Ou seja, eu produzo para abençoar outros. Produzo para a minha própria existência e abençoo outros com algum trabalho das minhas mãos. Então esse mandamento, de maneira positiva, ele nos incentiva a trabalhar. Então tem 2 pecados que podem se originar a partir da quebra desse mandamento, que é ou da preguiça e da vagabundagem, que é pecado, ou da ganância e do workaholic, né? As 2 coisas estão erradas, os 2 extremos estão errados. Aquela pessoa que só trabalha, acumula, né? Não dá nada para ninguém, não paga uma pizza para ninguém, não ajuda ninguém, não ajuda o próximo, não ajuda o irmão, vê o irmão passando necessidade, não ajuda e tem condições de ajudar, também é errado, tanto quanto o vagabundo. Não se ache melhor do cara que não trabalha, porque tu está no mesmo barco. Então, alguns versículos ainda para falar de preguiça. Um deles: o preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. Nunca me esqueço, lá na igreja, na Restinga, tinha um camarada, que o cara vagabundo assim, mas vagabundo mesmo. E ele falava: tá, mas qual é o carro que tu quer ter? Ele: não, eu quero ter um Camaro. Ah, mas nunca botou um trabalho no corpo. Vai ter um Camaro como? Como? O preguiçoso deseja e nada tem. A palavra de Deus é inerrante, né? Deseja e nada tem. Olha só o que diz Efésios no capítulo 4, versículo 28, só para mostrar para vocês que o contrário de roubar é trabalhar. Olha o que o apóstolo Paulo fala:
aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o próximo. Então qual é o contrário? Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, ou seja, aquele que não produzia nada e ainda tirava dos outros, agora produza para os outros, produza para si e para abençoar os outros. Ou seja, o que não trabalha não está isento. Quem não trabalha faz o que é mal. A gente acha que é neutro, né? Não estou fazendo mal para ninguém. Eu não trabalho, mas eu também não meto a mão nas coisas de ninguém, eu não faço mal para ninguém. Não. O fato de não trabalhar já está fazendo mal. Mas tem o outro lado. Aquele que trabalha só para acumular riquezas para si também está fazendo o que é mal. O propósito da riqueza, da produção cultural, do mandato cultural, é a glória de Deus. Deus é glorificado quando nós repartimos a nossa riqueza, quando nós abençoamos, quando nos fazemos pobres para que outros tenham. Não foi o que Jesus fez? Olha o que diz em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. Eu conheço um cristão que não tem uma casa, mas que tem um galardão no céu, porque ele fez muitas pessoas, se fez pobre para fazer rico muitas pessoas. Então eu já bati aqui, né? Em tudo que é lado, bati nos gananciosos, bati nos preguiçosos. Como é que a gente vence esse pecado aí? Como é que a gente faz o que é certo então? Eu não sei em qual categoria você se enquadra. Aqueles que trabalham demais e são egoístas, ou naqueles que trabalham de menos e são preguiçosos, ou não trabalham. As duas categorias estão erradas. As duas categorias estão quebrando esse mandamento. Então olha que Paulo fala também, né? Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isso: se alguém não quer trabalhar, também não coma. 2 Tessalonicenses 3:10. Então, para que a gente possa obedecer esse mandamento de maneira positiva, não só negativa, de não roubar e não tomar posse da propriedade de alguém, o que nós devemos fazer é: trabalhe, não seja preguiçoso, trabalhe para a glória de Deus. Trabalhe para a glória de Deus. Isso tem muitas implicações, muitas implicações. Sabe por que algumas igrejas não crescem? Porque os membros têm preguiça de evangelizar. Não estão trabalhando para o Senhor. Isso é um fato. E eu vou sempre falar desse assunto enquanto tiver cadeira vazia aqui na igreja. Sempre. Isso inclui a minha vida. Eu não estou aqui numa posição de arrogância, apontando o dedo na cara de ninguém. Esse dedo está apontado na minha cara primeiro. Essa palavra é para mim, eu estou debaixo da autoridade dessa palavra também. Então, uma das maneiras positivas de nós cumprirmos esse mandamento é trabalho. Glorifica a Deus com o teu trabalho. Trabalhar é bom. Deus nos criou para o trabalho. Que isso penetre no teu coração. Que a gente não aceite pessoas desempregadas no nosso meio, não de expulsá-las, mas de incentivar elas a conseguir um emprego e trabalharem. A gente não pode simplesmente cruzar os braços e ficar: pois é, né, a crise aí, pandemia e pá. Não. O nosso Deus se alegra quando nós trabalhamos. E Ele pode abrir portas de trabalho, sim, mesmo no meio da pandemia.
Amém? Amém. Outra maneira de nós não quebrarmos esse mandamento é ser gratos com aquilo que nós temos. Nós precisamos ser gratos com aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos. Vocês lembram da parábola dos talentos? A parábola dos talentos, ela exemplifica bem o que é o mandato cultural. Por que se a gente for parar para pensar, né, aquele cara que enterrou o talento, ele não roubou, ele só enterrou o talento, ele devolveu o talento. Por que o Senhor ficou tão furioso? Porque ele não deu o talento para enterrar, ele deu o talento para multiplicar. E não importa se você tem 10, mas eu não tenho 10 talentos, né? Quem tem mais talento é mais fácil. Não, multiplique aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Multiplique aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Eu não sei quais são os teus talentos. Eu sei que Deus criou pessoas capazes de fazer algum tipo de coisa, produzir riqueza de alguma maneira. De alguma maneira. Deus vai te capacitar, Deus está te encorajando nessa noite a você a cultivar, a multiplicar. Pô, olha, eu conversava com o Ismael, eu tenho aqui o exemplo do meu pai também, que quando ele se converteu, o pastor dele falou para ele não trabalhar, para ele não estudar, não fazer um concurso público, não concluir a faculdade de Direito. Como assim? E aí, pessoas ignorantes a vida inteira aí, alienadas na religião, escravas, reféns de pastores, por causa desse tipo de discurso. Deus nos criou para o trabalho. Deus te deu inteligência para tu estudar, para tu crescer na vida. A gente tem gente fazendo faculdade aqui, glória a Deus por isso. Gente que se formou. Olha, o crescimento da nossa igreja, ele não é só numérico no sentido do maior número de pessoas, mas eu como pastor desejo ver os irmãos que estão aqui crescerem também financeiramente. Esse já é um tipo de fruto. Vocês são chamados a frutificar. Nós somos chamados a frutificar. Eu desejo de todo o coração ver os irmãos aqui bem, irmão passando em concurso público, irmão fazendo faculdade, se formando na faculdade, fazendo mestrado, doutorado, não sei. Só que a gente não pode perder de vista o Evangelho e a glória de Deus. Você pode fazer tudo isso, deve fazer tudo isso como a gente viu hoje, mas não esqueça do Evangelho. Não esqueça do Senhor que te deu os talentos. Multiplique os talentos e devolva para o Senhor. Amém? Amém. Outra maneira de nós praticarmos então esse mandamento é: não seja egoísta. O que Deus te deu não é só para você. É muito bonito botar um adesivo no carro, né? Propriedade exclusiva de Deus, mas não dá carona para ninguém. Não leva ninguém em casa, não busca ninguém. Que de Deus o que, mentiroso? Arranca esse adesivo daí. Tá louco? A serviço do rei. A serviço do rei. Não leva ninguém, não dá carona para ninguém. Como assim? Então, uma maneira de nós cumprirmos positivamente esse mandamento é: não seja egoísta. Compartilhe. Estava conversando com o Johnny, a gente estava falando sobre aquele filme Into the Wild, sabe? E ele tem umas frases muito interessantes nesse filme, que mesmo sem o autor saber, tem um fundamento bíblico, que é: a felicidade só é real quando é dividida. A verdadeira felicidade só existe quando é compartilhada. Eu tenho um amigo não, um conhecido, foi meu colega no ensino médio. Ele gostava de anime e tal, e ele tem o maior site de Dragon Ball do país. Ele vende produtos e ele prosperou muito, tem muito dinheiro, mas não tem um amigo. Não tem um amigo. Não tem ninguém para compartilhar.
aquilo que ele conquistou. De que adianta? De que adianta? Pode até pensar que tu pode comer algo gostoso sozinho e se deliciar sozinho. Eu me basto. Aí tu pensa isso uma vez e come uma vez sozinho, 2, 3, 4, 10. Um dia tu não vai mais pensar assim. Eu prefiro comer um cachorro do Rosário com a minha esposa do que sushi sozinho. Hoje eu estava conversando com a Andressa no meio-dia e eu falei para ela, né, que esses dias a gente foi numa churrascaria lá que pagaram para nós, lá na terra de vocês, lá, aquela churrascaria boa lá. E aí, daí a Nina, ela mama no peito ainda, né? Daí eu fiquei pensando assim, que pena que ela mama no peito, né? Podia estar desfrutando desse benefício aqui com a gente, compartilhando essa alegria aqui com a gente, né? E hoje a gente comeu comida bem gostosa lá em casa também. E aí eu falei a mesma coisa pra Andressa, olha, que pena que a Nina não come comida só, ela tá desfrutando dessa coisa gostosa aqui com a gente. É porque a verdadeira alegria, ela é compartilhada. Então eu queria encerrar essa mensagem, depois de tudo isso que eu falei, sobre o mandato cultural, só recapitulando. Pode? Deixa bem à vontade, fica de boa. Sobre o mandato cultural, sobre compartilhar, sobre não ser egoísta, sobre não acumular só para si. Desculpa, eu tenho que falar uma coisa antes de entrar nessa parte. Eu preciso falar sobre isso, que eu sempre esqueço. Para mim é uma parte que eu sempre esqueço disso, tá? Deus deseja prosperar essa igreja. Amém? Amém. Sabe como é que Ele vai fazer isso? Botando dinheiro no seu bolso. Então Ele vai fazer 2 milagres. Primeiro Ele vai fazer você prosperar. Depois Ele vai fazer você ser generoso. Então não adianta o primeiro milagre se não acontecer o segundo também. Eu oro constantemente para que a gente tenha condições de ter uma igreja legal, nossa, não essa aqui que não é nossa, mas o nosso espaço, a nossa cara, no lugar onde Deus quer nos colocar lá na Cidade Baixa. E Ele vai fazer isso, eu creio, mas Ele vai usar vocês. Então eu oro para que Deus prospere vocês, mas para que vocês não esqueçam de ser generosos, porque tudo que vocês têm, vocês receberam do Senhor. Como é que a missão de Deus acontece? Deus separa pessoas e disponibiliza recursos. E Deus não faz um milagre no gasofilácio ou na conta bancária do missionário. Ele simplesmente levanta pessoas que estão dispostas a investir nesse projeto. É isso que acontece. É isso que acontece em todos os lugares. O milagre verdadeiro é transformar o coração ganancioso do homem, que quer tudo para si. Você sabe, eu não prego teologia da prosperidade, eu não estou aqui para o dinheiro, não estou aqui para ficar rico, eu estou aqui para ver o reino de Deus avançar. E para isso a gente precisa de dinheiro. Eu preciso falar de dinheiro de vez em quando. Aliás, 25% dos sermões de Jesus falavam sobre dinheiro, sabia? Jesus falou muito sobre dinheiro. Sabe por quê? Inclusive, Jesus falou que o dinheiro era um deus, chamado Mamon. Deus colocou o dinheiro, né, ali. Vocês amam o Mamon e querem me servir. Não tem como servir os dois. Não tem como servir os dois. Para você servir a Deus, você tem que romper com o Mamon. A gente tem que romper com o Mamon. O Mamon é essa mentalidade de que nós precisamos acumular e enriquecer para nós mesmos. Não tem problema. A palavra de Deus diz que aquele que é rico seja rico em boas obras. Não tem problema ser rico. Não tem problema. Talvez Deus vai fazer alguns de nós ricos. Amém? Amém. Aí sim, né? Aí o amém fica mais potente. Vocês conhecem a história do Colgate? Conhece a história do Colgate? O Colgate, ele tinha essa empresa e tal, e ele falou que ele ia dar 40% do lucro da empresa, não só 10% que era mínimo, né? Ia dar 40%. Deus começou a prosperar ele de uma maneira, e ele chegou para o pastor dele e falou assim: olha só, estou ganhando muito dinheiro, Deus está me dando esse talento de ganhar dinheiro, então eu quero ajudar, então eu vou ofertar cada vez mais.
no final da vida do Colgate, ele dava 90% do lucro para a missão e para a igreja, porque ele não precisava mais. O cara já tinha, entendeu? Dava 90%, porque ele acreditava na missão, ele era generoso, Deus tinha dado esse talento para ele. E ele abençoou muitas pessoas, enviou muitos missionários. Talvez ele não tinha esse chamado de prático da missão, mas ele tinha esse chamado de prosperidade, esse talento para ganhar dinheiro e investir no reino de Deus. Talvez seja o talento de alguns aqui, não há problema nisso. Não se sinta menos santo por causa disso. Amém? Amém. Então, para a gente finalizar, eu quero finalizar com uma oração que está no livro de Provérbios, no capítulo 30. Provérbios de Salomão, no capítulo 30. Se vocês quiserem abrir comigo, a gente lê junto. Tem uma oração. A oração da modéstia, eu quero colocar assim. Olha o que ele fala. Provérbios, capítulo 30, do versículo 7 ao 9. Duas coisas te peço, ó Deus. Não recuse o meu pedido antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que eu, estando farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Essa deve ser a nossa oração. Esse deve ser o nosso desejo. A gente precisa ser grato se nós temos o pão de cada dia. Se nós temos mais do que o pão, nós já podemos repartir. E se nós estamos empobrecidos, nós como igreja podemos ajudar, podemos repartir, para que nenhum de nós venha furtar e profane o nome do Senhor. Amém? Amém. Eu encerro agora. Eu estava ouvindo um podcast essa semana, e na África eles têm aquela cultura do Ubuntu, né? Que é todos são, que é de um é de todos. E aí um grupo missionário foi para a África, e eles já tinham ido em algumas cidades, eles não tinham comprado bala suficiente para todas as crianças, para dar uma bala lá para as crianças. E ele viu uma menininha abrindo uma bala e tentando quebrar uma bala para dividir uma única bala que ela tinha ganhado com uma outra menina. E aquilo ali quebrou o coração daquela pessoa. Eu acho que quebraria também o nosso. Talvez nós precisamos também desse choque de realidade. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo Teu ensino. Obrigado porque Tu falou no nosso coração, Senhor. Tu varreu a sala do nosso coração, levantou toda a poeira do pecado, Senhor. E agora o Teu Evangelho está limpando plenamente dos nossos corações o pecado, Senhor. Nos ajuda a não furtar, Deus. Todos nós aqui reconhecemos que já cometemos esse pecado, de alguma maneira ou de outra. Nos ajuda a viver uma vida digna, Senhor, sem quebrar a Tua lei. Nos ajuda a viver uma vida digna do Teu Evangelho, uma vida de obediência ao Teu Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus, transforma o nosso coração, transforma a nossa mente, os nossos afetos, Senhor. Eu oro pelos desempregados, Deus. Nós temos alguns desempregados aqui na igreja. Nós sabemos que nós vimos hoje, biblicamente, que esse não é o Teu desejo para a nossa vida. Então nos abre portas de emprego, Senhor, para que as pessoas aqui possam trabalhar, Senhor, glorificar a Deus com o Teu trabalho, Senhor. Devolve a dignidade que foi roubada através do pecado, Deus, na vida de alguns irmãos. Em nome de Jesus. Trabalhe em nosso coração, Senhor, para que nós sejamos uma igreja próspera. Não só em dinheiro, mas em trabalho. Nós possamos trabalhar para a Tua glória. Nós possamos trabalhar, Senhor, para o Teu reino também. Nós sejamos uma igreja que evangeliza, Senhor, que não furta o evangelho daquele que está perdido.
nós sejamos uma igreja, Deus, que trabalha para a Tua glória. Nos ajuda e nos capacita pelo poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém?